Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, hoje é dia de festa. A igreja se reveste de branco para celebrar a apresentação do Senhor e também a festa de Nossa Senhora da Luz, ou Nossa Senhora das Candeias. Por isso, nós trouxemos a nossa vela, essa vela que foi abençoada, que vocês levarão para casa, e quando acenderem essa vela, recordem-se dessa festa, recordem-se sempre de que Jesus é a verdadeira luz. E o próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então estamos celebrando hoje a festa da luz, a apresentação de Jesus no templo, 40 dias após o Natal. É uma festa da cultura judaica, da religião judaica. Quando nascia uma criança, menino, depois de 8 dias ele era circuncidado e recebia o nome. Jesus foi circuncidado e recebeu o nome de Jesus, que significa Deus salva. Deus salva. E 40 dias após o nascimento, acontecia o ritual de purificação da mãe e de apresentação do primeiro filho do sexo masculino. Esse filho era apresentado a Deus no templo. A apresentação que uma criança a Deus significa dizer que Deus é o Senhor e autor de toda a vida. É reconhecer que Deus é o nosso Criador. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor de nossa vida e de nossa história. Foi o amor dos pais que, juntamente com o amor de Deus, geraram a vida nova. E Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Então, toda a vida vem de Deus. Esse é o significado. E hoje, não por acaso, tudo é providência, nós teremos, ao final da missa, 5 batizados. O nosso batismo corresponde mais ou menos àquilo que aconteceu no Evangelho de hoje, a apresentação de Jesus no templo. Hoje são os pais, os padrinhos, que apresentam seus filhos a Deus, que consagram seus filhos a Deus, para dizer: Ele é o autor da vida. E ele agora, essa criança, vai fazer parte de uma comunidade, de um povo. Uma outra questão: Maria e José foram privilegiados por receber Jesus no seio dessa família. Mas, apesar desse privilégio que receberam, eles não deixaram de cumprir as tradições que eram comuns na vida de toda a família. É interessante. Não deixaram de cumprir nada. Mesmo carregando o Salvador, a Sagrada Família cumpriu todos os rituais religiosos do seu tempo. A circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus. Para tanto tiveram que fazer uma viagem longa, com poucos recursos. Maria poderia ter pensado, e José também: eu acho que nós estamos dispensados disso. Não. Vejam a humildade dessa família, a fé dessa família, uma família conectada com a religião, com a cultura de seu povo. Foram até Jerusalém, apresentaram o menino Deus no templo e ofereceram uma oferta a Deus como sinal de agradecimento pela vida. E, na verdade, a oferta era variada. As pessoas mais ricas ofereciam carneiros, ofereciam bois, touros, e os pobres ofereciam um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Mais um indicativo de que a Sagrada Família era uma família humilde com poucos recursos. Senão eles teriam oferecido, um bolo, um carneiro. Vejam, essa é a Sagrada Família. É no seio dessa família que Jesus cresceu em sabedoria, em força, em graça, como termina o Evangelho de hoje. Então vejam quantas mensagens só aqui no começo do Evangelho. Seguir a nossa cultura, seguir a nossa tradição, seguir a nossa religião. Isso tudo é importante na vida de uma família. Nós temos uma cultura, uma religião que precisa ser seguida. Depois apresentar tudo a Deus. Toda a vida vem de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos
somos vem de Deus. Tudo vem de Deus. É lógico também com o nosso esforço. Mas Deus está na origem de tudo aquilo que é bom que nós realizamos. Eu sempre digo, tudo que nós fazemos de bom é feito a 4 mãos, as de Deus e as nossas. Então nada mais justo do que apresentar a Deus o que somos e o que temos. E nessa apresentação de Jesus, Simeão não teve dúvidas. Quando viu o menino guiado pelo Espírito Santo, Simeão disse: este é o Salvador. Ele veio para trazer a salvação. Ele é a luz que brilha para todas as nações. Ou seja, Jesus veio trazer uma salvação universal, uma proposta universal. Ele é a luz para todos, não apenas para um grupo. E Simeão era um homem marcado pela esperança. E Deus concedeu a ele a graça de não morrer antes de ver a salvação realizada. E Simeão viu a salvação naquele menino humilde, pobre e frágil. Viu naquele menino a luz que a humanidade esperava. Simeão era um homem idoso, mas cheio de esperança. Às vezes nós perdemos a esperança. Achamos que não vamos ver uma situação melhor, que não vamos ver uma sociedade melhor, que não vamos ver um mundo melhor. Achamos que tudo está perdido. E Simeão diz para nós hoje: gente, tenham esperança. Tenham esperança. Tem muita coisa boa acontecendo e a salvação está se realizando. E já se realizou, mas depende de nós para que ela continue produzindo os frutos em nós e por meio de nós. Ana também, veja, uma senhora idosa, desde que ficou viúva, não saía do templo. E ela também, movida pelo Espírito Santo, viu naquela criança a presença de Deus. E anunciou a todos que a salvação havia acontecido. Deus realizou a sua promessa. Vejam, 2 idosos, Simeão e Ana, pessoas de esperança, de fé, que acreditavam na proposta de Deus, no projeto de Deus. E Deus não decepciona. Então essa é uma mensagem para nós. Não vamos perder a esperança nunca. Nunca. Tem muita coisa boa acontecendo e a salvação já está entre nós. Já está entre nós. Depois, vejam, Simeão ainda disse a Maria: uma espada te transpassará a alma. Simeão já anuncia a dor de Maria, o sofrimento que Maria teve, estando aí em pé aos pés da cruz. Depois Simeão diz: esse menino será um sinal de contradição, ou seja, diante dele nós temos que tomar uma posição. Não dá para ficar neutro. Alguns apoiam, outros rejeitam. É nesse sentido. Porque Jesus veio para trazer uma proposta nova. E quando a luz toca, alguns apoiam e outros rejeitam. Os que são das trevas não querem a luz, porque a luz revela quem a pessoa é. Então fogem da luz. Os que são da luz apoiam. Então veja, Simeão também anuncia a dor de Maria e anuncia de certo modo o sofrimento de Cristo. E depois o Evangelho termina dizendo que o menino crescia em sabedoria, em graça, em força. Nós que já fomos salvos por Cristo, precisamos também crescer em sabedoria, em força e em graça diante de Deus. Força no sentido de força interior, de saber lidar com as situações difíceis, a fortaleza que é o dom do Espírito Santo, né? E essa força vem de Deus. O Senhor é a nossa força. Em graça, nós precisamos da graça de Deus para orientar bem a nossa vida, para orientar bem as nossas escolhas. E a sabedoria que vem do alto também, né? Então vejam, todos nós estamos nesse processo de crescimento. Não apenas as crianças. O cristão está sempre nessa dinâmica de crescimento, de evolução, de aperfeiçoamento. Hoje a palavra é aprimoramento, não é isso? Nas profissões todas. O cristão não pode ficar estagnado. Ele também tem que se aprimorar, ele tem que crescer diante de Deus
E crescer diante de Deus, nós crescemos diante dos irmãos. E crescer diante de Deus é crescer na fé, na esperança e no amor. Depois vejo a apresentação de Cristo, também é uma proposta para que nós nos apresentemos diante de Deus. Vamos nos apresentar diante dele também, do jeito que somos, sem máscaras, porque Deus nos conhece por dentro. Então, o ideal é que todos os dias nós nos apresentemos: Senhor, aqui estou, com os meus limites, com os meus acertos, com as minhas preocupações, com as minhas derrotas, vitórias, alegrias, tristezas. O ser humano tem que se apresentar diante de Deus continuamente. E depois vai chegar um dia que nós vamos ter a última apresentação, quando morreremos, no momento de nossa morte. Nós também aí por fim vamos fazer a nossa última apresentação: Senhor, estou aqui. E oxalá possamos nos apresentar com muitos frutos e confiantes na misericórdia de Deus. Então, Jesus é a luz, e nós nos apresentamos diante da luz até o dia de nos apresentarmos definitivamente diante da luz que é Jesus. Isso é salvação. Por isso a segunda leitura fala justamente: Jesus veio para vencer a morte e para retirar de nós o medo da morte, porque o medo paralisa. O medo não permite que nós nos apresentemos diante de Deus. O medo não permite que nós cresçamos, diante de Deus. Então Jesus nos libertou da morte, nos libertou do medo. Ele que passou pelo sofrimento, ele que é capaz de vir e nos socorrer. É como termina a segunda leitura. Se Jesus sabe o que é o sofrimento, ele é capaz de nos socorrer nos momentos mais difíceis de nossa vida. Ele é capaz de nos dar a luz. Então vejam, essa luz nos faz acreditar na vida eterna. A vida eterna. Jesus é luz. E um dia nós estaremos na presença dessa luz definitivamente. Ontem, uma pessoa muito querida que perdeu a mãe, no seu aniversário ela dizia: agora eu não tenho mais medo da morte, agora eu entendi. Minha mãe está junto de Deus. E a mãe é um sinal de casa, de lar. Se minha mãe está junto de Deus, a minha casa está junto de Deus. Então, pela fé, nós perdemos o medo da morte e caminhamos em direção à luz. Então vamos nos apresentar diante de Deus como somos, com os nossos defeitos, acertos, para que Ele possa nos transformar. E aí vem a mensagem da primeira leitura. Quando a gente se apresenta diante de Deus com humildade, com sinceridade, Deus pode nos purificar e pode nos tornar melhores, como nós ouvimos. Assim como Deus, Ele purifica, Ele faz crescer, Ele purifica o ouro e a prata pelo fogo, nós também podemos ser purificados. E diz assim: Ele nos refinará, ou seja, poderemos ser melhores. Mas para tanto, nós precisamos nos apresentar diante de Deus: Senhor, aqui estou, faça com que eu seja melhor. Isso é a festa da luz, isso é a apresentação do Senhor. Nós caminhamos em direção à luz. E para terminar, Jesus é a salvação realizada. Nós precisamos ser nesse mundo sinal de salvação. Um mundo marcado pelo pessimismo, pela violência, pela injustiça, precisa de sinais de salvação. Jesus já nos salvou. Nós precisamos atualizar essa salvação no nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa fé, com a nossa esperança, com o nosso amor. Nós precisamos ser no mundo sinal de salvação. E precisamos ser no mundo portadores de luz. Nós somos como a lua, reflexo da luz do sol. Nós somos reflexo da luz de Deus. Que sejamos portadores da luz. Que possamos levar a luz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. Sobretudo naquelas situações mais difíceis, onde as trevas prevalecem.
que a luz possa dissipar as trevas, que possamos nos deixar guiar pela luz que é Jesus e que possamos ser portadores dessa luz aos irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.